falar, Deus não aparece aqui, Deus não vê, você está Já refutei estabelecendo todo mundo. um Agora, em critério relação- que você eu não tô consegue provar, porque esse critério Você ele consegue é autorrefutante. Por se quê? é a escravidão Porque a errada ou não? proposição que você está trazendo, Logo, ela não escravidão pode ser errada, vista, pessoal. acertei de Então o novo. Toshio, ele é Ganhei de aquilo novo. que nós chamamos de erro de categoria, ele quer colocar Deus numa categoria ai, que ai. Deus não pertence. Então, Toshio, como você justifica Eu já mostrei que quem a fez o erro de verdade que categoria foi você está trazendo? Agora vamos lá. Eu já Segundo que acabei de padrão que fazer uma você está pergunta certo? básica. Padrão básico do ser humano em relação à própria moral que nós evoluímos aí, juntamente, inclusive. O que você com está outros dizendo é primatas. verdade? E, é óbvio, é comprovado. Como você justifica Por a verdade acaso, sem escravidão, a escravidão, Como você justifica a verdade ela sem é Deus certa cristão? ou errada? Quer dizer que se Ele Deus... não tem um fundamento, pessoal. Lógico que Então tem. vocês podem notar que ele Lógico está que tem. usando de cortina de fumaça, está A cortina de fumaça. Qual é o tema? Não, peraí. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu demonstrei que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador. Não vem falar bosta. E ele é o Eu falei qual é o sustentador. tema. Vocês já A notam, Bíblia é pessoal, que ele inerrante? está usando de ad Não. hominem. Quando E a ela é a pessoa não palavra de sabe Deus atacar o ou não? argumento, Você ela tá vai falando atacar que o eu tô pegando e argumentador. usando cortina de Isso fumaça. chama falácia pela ridícula. Quando a pessoa fala que a outra está falando bosta, eu posso falar da mesma maneira. Você está falando merda. Você não consegue responder Então, se isso é apelo escravidão é ridículo. errado, caceta. Segundo a minha cosmovisão, Caramba. eu posso. Você não pode. Então responde. Você não tem fundamento É errado para a ou não? verdade. É errado Você ou não tem fundamento Responde. para a lógica. É errado ou não? Segundo a minha É visão de errado mundo, ou não? eu posso. É errado ou não? Você está agora trazendo em terceira excluída, Ganhei. verdadeiro ou falso. Ganhei. Porém, essa questão aí você Ganhei pode de novo. perceber, É pessoal, isso que eu mostro. é uma A falsa pessoa, dicotomia. ela Por quê? não pode falar que é errada porque a possível Bíblia está pessoa mostrando ela isso explicar e ela por não que pode negar aconteceu a escravidão. Olha É um o que texto café faz com a narrativo. cabeça da pessoa. A escravidão aconteceu, é. Porém, o Toshio ele não pode fundamentar a verdade. Você entendeu porque porque é ela é importante esse trabalho aqui, filho? proposicional, É por causa disso daqui, proposições residem uma Aí você mente vai que nós falar somos que seres ateísmo vai com contingentes. I? Caceta. Ou seja, se morrer todo ser humano, a verdade, a lógica é Blá, aplicada blá, na blá, realidade. blá, blá, E proposições blá. residem de uma mente, Parou, não deve perdeu, existir uma Jadson, mente, Jadson, e essa perdeu. mente é o Tô Deus feio. cristão. Você não João, conseguiu capítulo dizer que 1, escravidão é errado, versículo cara. 1. Você não Deus ele é o conseguiu. fundamento da lógica. Você não conseguiu Você tá provar, fazendo, Toshio, falar que escravidão é errado. E apelo Gênesis ao capítulo 1 ridículo. tá tudo errado em Isso relação é uma à ciência também. Isso daí é uma cortina de fumaça. Gênesis capítulo 1 tá tudo errado em relação à ciência que você Tá, falou de qual Gênesis é a origem capítulo do 1. universo? A origem do universo ainda nem a ciência sabe. Se você soubesse, Se você ganhou o você prêmio não Nobel. sabe, Você sabe? você não pode dizer Você que sabe? não foi Deus. Então Eu- veja, você pessoal, também não que pode mais dizer que uma foi, falácia. O Não é Toshio falácia, a falácia isso é é Tucoque, falácia de ignorância compartilhada. Ou Lógico seja, que não. quando uma visão de mundo não sabe, ela quer dizer que a outra visão de mundo não Ai, sabe. caramba. Porém, já que ele citou questões Não. científicas, existem inúmeros cientistas que reconhecem a existência de Deus. Até aí tudo Inclusive, essa questão que é debatida Pelo sobre se menos há eles um não vão Deus apoiar a ou escravidão, não, né? é uma questão filosófica, que o teísmo diz sim, Deus Que é real, e o vergonha, ateísmo cara. diz que não. Que vergonha. Você não consegue justificar o que você está falando. Você está falando Que é vergonha, vergonha, porém a velho. verdade você não sabe justificar. Você não consegue dizer se a O que que é a escravidão é errado, verdade velho. sem a palavra de Deus? Olha que caca o que faz a Bíblia com você. Você não tem a Sem capacidade a de palavra dizer, de cara, Deus, isso você não aí é pode. errado. Jesus Isso aí é disse, errado. pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vá Cristo por é a isso, verdade. Jesus não prestava, é outro Jesus tema que a gente prova é a aqui. verdade. Ele quer falar da a Bíblia, verdade João da 14, porcaria. verso 6. Só- Jesus é a verdade. Muito bem, só que praticar que é bom nada, né? Virou discussão. Então a gente vai mudar agora de novo. Quem vem, o desafiante vem e fala 2 minutos, Toshio fala 2, desafiante 1, Toshio 1. E Beleza. a gente troca. Porque tá simplesmente para Fica bagunça, né? Isso, tá falando junto, não vai dar para entender depois. As pessoas de casa assistindo depois vai ficar chato. Então, a pessoa que sentou 2 minutos, Toshio 2, 1 e 1. Quer que faz de novo com ele pra coisa? Não, no próximo. Ah, não acha que vai zoar depois, né? Não, no próximo. A partir do próximo, qual que é a afirmação? A Bíblia não é inerrante e não é a palavra de Deus. É a mesma da primeira ou a segunda? Ah, não, essa é a segunda. A outra, Deus não existe nem é. Nessa segunda afirmação, quantas pessoas já falaram? Só uma. Só uma. Então vamos para a próxima. Tá. 2 desafiantes, 2 Toshio, 1 desafiante, 1 Toshio. 2 Toshio, foi aqui 2 Toshio, velho. Toshiba, né? Não, é que eu pensei assim, tem 2 Toshio, deu um tilt em mim. É Toshio também? Cadê? Não, eu que tô viajando mesmo. Próximo. É o próximo. Voltei, Toshio. Voltou? É nóis. Sim, vamos lá. Bora Toshio, lá. Vamos lá. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós precisamos definir os termos. Afinal de contas, palavras têm significado. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos trabalhando dentro do contexto, dentro da metodologia empregada no texto e dentro do significado que aquela literalidade ou aquela simbologia representa. Nós não estamos submetendo a padrões que foram posteriormente desenvolvidos, como padrões científicos ou como classificações metodológicas da biologia moderna, etc. Estamos trabalhando dentro do contexto da Bíblia. Aliás, por falar em contexto,
Você, na sua última frase, falou, os crentes ficam olhando o contexto, mas é impossível que você analise a Bíblia sem olhar o contexto. Filologia, manuscritologia, exegese, tudo isso faz parte de uma boa análise bíblica. Justamente por isso, você disse que a Bíblia tem erros, que ela não é inerrante, por desconsiderar essas aplicações que são necessárias para entender a Bíblia. Ademais, falando disso, a Bíblia é um livro que tem fundamentos arqueológicos, por exemplo, Davi, o tanque de Betseba, o próprio Jesus Cristo, que todo mundo dizia que não existia, e hoje só um lunático vai negar a existência de Jesus. Todos na academia reconhecem uma ou outra exceção de algum lunático fanático ateísta. Mas o tanque de Betesda, a casa de Davi, a existência de Israel no século XII, tudo isso é arqueologicamente bem documentado, provado através da Estela de Merneptah, por exemplo. Então, sim, a Bíblia é um livro que possui fundamentações históricas, possui fundamentações arqueológicas e ela demonstra ser coesa naquilo que ela quer dizer. Por mais que você tente argumentar, você falou do final alongado de Marcos 16, ou que você queira usar o comando joanino de João capítulo 1 João 5, versículo 7, ou qualquer outro texto, o texto de Apocalipse, por exemplo, mas de modo nenhum isso interfere na constante do texto, naquilo que o texto é harmônico. Por falar em texto, eu gostaria que você explicasse para mim, no contexto acadêmico, o que significa o texto. Porque para você dizer que a Bíblia é inerrante, você vai precisar dizer que a Bíblia é errada, você vai precisar dizer que o texto é errado. Então você precisa definir academicamente o que é o texto dentro da academia e me responder sobre a profecia do livro de Naum, que narra a queda que vai narrar a queda do Império Assírio. Você, por favor, explica para mim isso daí. Se ela não é inspirada, como que ela vai narrar algo que vai acontecer no futuro? Garbi. Desculpa. 2 minutos do tio. Beleza, bora lá. Quando ele fala de inerrância bíblica, a gente está pressupondo que esse Deus ele teria inspirado esses textos, certo? Logo, se esse Deus ele sabe de todas as coisas, ele é todo poderoso, ele seria, digamos, em tese atemporal, ele saberia passado, presente e futuro, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado. Logo, um Deus tido como perfeito, que não faz sentido nenhum, porque se ele fosse perfeito, ele seria completo, logo a gente nem existiria, porque não teria necessidade de criar nada, mas deixando isso de lado, vamos pensar o seguinte, esse Deus, ele jamais faria uma coisa que ia fazer com que eu, por exemplo, estivesse aqui agora refutando ele, dizendo que ele não é a palavra de Deus. Entende? Por quê? Como eu comentei agora, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você está mostrando lá exatamente, não, além de ter contradição, né? Capítulo 1 fala uma coisa, capítulo 2 fala outra, e você tem tradições diferentes que você bem sabe que escreveram aquilo. Mas, além disso, toda a sequência de criação, digamos assim, está totalmente fora daquilo que a ciência prova. Ou seja, o sol foi nascer no 4º dia. Opa, como é que você tem planta, árvore, que nasce ali sem sol, sem fotossíntese nem nada? Ele vai dizer que a lua tem luz própria. Ele vai dizer lá para o próprio Jesus, que vai chegar nos últimos tempos, e que não só o sol deixaria de brilhar, a lua ia perder a sua luz e que as estrelas do céu cairiam na terra. Não dá para a estrela cair na Terra, porque eles tinham a visão de um domo, que você sabe, se você estudou que aquilo é um domo fixo, e que aquilo, as estrelas estavam lá penduradas. Tudo está errado. Então, um Deus que teria criado todas as coisas, ele não ia cometer erros tão grotescos assim. Seria básico. Até seria, realmente, se ele mostrasse o que era de verdade, aí se a gente olharia para a Bíblia e falar, caraca, isso é a palavra de Deus? Como é que alguém lá antigamente conseguiria falar uma coisa que só depois de muito tempo nós conseguiríamos descobrir? Fora isso, que nem eu falei, de Gênesis a Apocalipse tem escravidão e Deus, inclusive, não sei se você tem filhos ou não, mas lá em Êxodo 21:7 ele está dizendo, que, inclusive, como que você pode vender a sua filha como escrava sexual. Ele também ensina como você escravizar para sempre. Não só hebreu lá em Êxodo 21, mas também em Levítico 25, o estrangeiro. 1 Timóteo capítulo 6 também mostra essas coisas. Isso é errado. Se você falar que é errado, que não é errado, aí eu já vou achar meio estranho, igual o Jason está defendendo aí. Você não respondeu as minhas perguntas. Não deu tempo. Eu te perguntei da profecia de Naum, não deu tempo porque você jogou por cima de informação. Eu te perguntei da profecia de Naum e eu deixei claro para você que a questão da doutrina da inerrância não tem nada a ver com padrões modernos. Você, por não conseguir refutar, buscou padrões modernos que justamente é o oposto daquilo que a doutrina da inerrância prega. A doutrina da inerrância prega uma conformidade com o texto de acordo ao seu estilo literário. Estilo literário, coisa que você demonstrou desconhecer ao dizer que quando Jesus disse que as estrelas caíram do céu seria algo literal. Você ainda demonstra não conhecer o texto quando você diz que Deus ensina como escravizar as pessoas eternamente. Você desconsidera que isso é um anacronismo, porque o conceito moderno de escravidão não se reflete ao conceito de servidão bíblico, não tem nenhuma comparação. Por exemplo, naquele tempo a pessoa poderia comprar sua própria liberdade. Quando você fala de vender de escravas sexuais, você desconsidera o texto de Êxodo capítulo 21 e o texto de Deuteronômio, que vai falar que as mulheres deveriam ser protegidas, então elas não eram tratadas como escravas, mas como mulheres, tendo todos os direitos, inclusive, legais, constituídos. Quando você cita textos fora de contexto, você demonstra não conhecer o que você está falando. Por exemplo, quando você cita que o texto de Gênesis 1 e 2 é uma contradição, você não demonstrou por que seria uma contradição.
Bora lá. Quando você pega e fala, você está defendendo a porcaria da escravidão de novo. Esse é o problema de literalismo bíblico. Vamos lá. Se estamos pressupondo que foi Deus que sabe todas as coisas, deixei claro. Você que está fazendo curtida de fumaça, você está ignorando que seria um Deus fodão que teria criado isso daí. Esse Deus fodão não poderia fazer isso, que nós, seres humanos, que seríamos menores do que ele, poderiam chegar e falar. A gente fala escravidão errado. Vocês têm medo de avisar isso, de falar isso aqui? Por quê? Porque está na porcaria da Bíblia. É isso que a fé faz com as pessoas. Ela deixa a pessoa cega. Agora, será que esse Deus ele é tão limitado que ele teria que se adequar ao contexto da época? Ele não tinha libertado o povo da escravidão? Aquilo não era errado? Por que ele tem que pegar, então, e ensinar os outros a escravizar, inclusive a própria filha? Então, se para você não tem problema e Deus não muda e aquilo não tem problema nenhum, inclusive até 1 Timóteo capítulo 6 está dizendo que você tem que honrar ali exatamente esses tipos de senhores, por que você, então, também não acaba vendendo a sua filha como escrava ou outras coisas do gênero? Perdeu, né? Ou seja, não tem como defender uma babaquice dessa. Você fugiu da minha pergunta, mas tudo bem. Não, eu sei que está fugindo da coisa básica. É sério que vocês querem ficar gravado? Na boa, vamos lá. Vocês querem ficar isso gravado, que vocês estão defendendo a porcaria da escravidão? É sério mesmo? Não, que falacioso. Vocês têm medo de negar, velho. Vocês têm medo de negar isso. Vocês têm medo de negar isso. Nossa, velho. Próxima afirmação? Ih, peraí. Eu não lembro. Isso aqui é legal. Terceira afirmação é: ninguém é cristão de verdade. Vem o próximo. 2 minutos. Quer que eu faça para explanar por que eu estou dizendo isso primeiro e depois ele Faz rebate? sentido. Faz sentido. Beleza? 30 segundos dá para fazer? 1 minuto. Não, pensei que ia dar os 2 minutos já para eu falar e aí ele dando 2 minutos. Então pode. Não, você que sabe. Inverte as situações, pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá. Eu digo assim mais para dar o contexto para ele, aí ele tenta refutar nisso e tá bom. Então, quando eu digo que ninguém é cristão de verdade, tem a ver com aquilo que eu comentei, inclusive, de que todo mundo é ateu, inclusive da própria fé, né? Porque, como eu disse, tem vários textos dizendo o que o cristão deve fazer. Então, por exemplo, você pode pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer que a pregação do evangelho não é simplesmente com palavras, ela é com poder e pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz que foi lá pregar o evangelho, não é com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito Santo e de poder. Por quê? Para que a